vamos seguir a nossa série, as meditações nessa série, que nós intitulamos de A Igreja Modelo. E como já temos dito até aqui, nós encontramos uma epístola muito rica, e daqui a pouquinho então vou fazer um pequeno lembrete do que nós vimos, para nós prosseguirmos na meditação de hoje. 1 Tessalonicenses 2, a partir do verso 13. Nós vamos ler até o final do capítulo. Diz assim a palavra de Deus: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra ao nosso coração nessa noite, nos edificando, exortando, consolando no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, eu quando era criança, desde muito novo, eu tive muitos problemas com algo que imagino que todo pai, na verdade, de alguma forma lida com seus filhos, que é na maneira como eles entendem que precisam ou não se defender. Eu fui um menino que desde cedo me defendi muito fácil. Eu, com muita facilidade, eu tomava a dianteira para me defender. Eu me lembro, por exemplo, de uma história que minha mãe conta, porque eu nem tinha memória de tão novo eu era, quando meu irmão mais velho, 6 anos mais velho do que eu, ele fez uma reclamação porque eu peguei um dos seus brinquedos e eu estraguei o brinquedo dele. Ele 6 anos mais velho do que eu. E quando ele chegou perto de mim e falou... Lá em casa vocês já perceberam aqui, né, que eu sou conhecido como Dalminho. Meu pai é o Dalmo e lá não tinha Júnior. Então, quando ele falou: Dalminho, você estragou o meu brinquedo, eu dei um gancho nele, que diz a minha mãe que o sangue desceu na hora. Novinho, irmãos. Eu já aprendi desde cedo a, ainda que atabalhoadamente, me defender. Eu tive muitos problemas na infância por causa disso. Vez ou outra, alguém ia lá em casa reclamar porque eu estava me defendendo da maneira errada. E eu sei que esse é um desafio de todo pai. Ora, porque os filhos são mais parecidos comigo da infância e acabam prejudicando outras crianças. Ora, porque outras crianças prejudicam os seus filhos. E nós então, ao longo da vida, lidamos com essa realidade na infância, mas nós percebemos que ela vai ficando mais complexa, mais sofisticada, e nós lidamos com questões mais complexas da vida e nos questionamos sobre até onde podemos e devemos ou não nos defender. Perceba que esse não é um assunto tão simples, tão incomum. Nós ouvimos ainda hoje, por exemplo, pessoas dizendo que o cristão ele não pode se manifestar sobre determinados assuntos, que se ele é acusado ele não pode dizer nada, ele não pode oferecer uma defesa. É interessante que o argumento que alguns vão utilizar é do exemplo de Cristo. E essas pessoas então vão dizer o seguinte: mas Jesus, ele foi como ovelha muda para o matadouro.
ele não fez uma defesa. Então o cristão, ele não pode se defender em hipótese alguma. Eu diria, meu irmão, que isso é um grande equívoco. Na verdade, nós precisamos aprender a maneira correta de nos defendermos. Isso é fato, desde a infância. Não é dando um soco no irmão por causa de uma reclamação de um brinquedo que fez, que você vai se defender. Nós precisamos aprender. E à medida que amadurecemos, precisamos também aprender a lidar com essas questões complexas da vida. Eu diria que a razão pela qual Jesus, o texto é o texto de Isaías que vai dizer que ele iria como uma ovelha muda ao matadouro, vai ser repetido em Atos capítulo 8, quando o etíope eunuco lia as escrituras e lia exatamente essa passagem. E ele faz menção a esse fato, de que Jesus ele não vai apresentar uma defesa na ocasião em que ele é entregue aos soldados para ser crucificado. E a razão, irmãos, ela é muito tranquila. A primeira delas é porque era exatamente para essa hora que ele tinha vindo. Perceba que em outros momentos do seu ministério, Jesus, quando realiza um milagre, uma cura, ele pede para que aquele que recebeu aquela graça não compartilhasse aquilo a plenos pulmões, justamente porque ainda não era chegada a sua hora. Mas quando chegou a sua hora, Jesus vai como ovelha muda, submissa ao Pai, entendendo que aquele era o propósito de Deus para a sua vida. E ele então cumpre a sua missão de maneira submissa à vontade de Deus. E de fato, irmãos, todo cristão precisa reconhecer que em última instância há um Deus soberano que cuida das nossas vidas e nós precisamos nos submeter à sua vontade. Então eu diria que essa seria talvez a grande, maior razão pela qual Jesus vai como uma ovelha muda ao matador. A segunda, eu diria que ainda é, se nós olharmos para a realidade de um Cristo tão poderoso em palavras, que certa vez, por exemplo, quando os fariseus enviaram soldados para prendê-lo, a Bíblia vai dizer, isso está lá em João capítulo 7, os fariseus, os principais da sinagoga, eles se unem e mandam prender Jesus, e de repente os soldados retornam sem Jesus. E eles são indagados, por que vocês não prenderam? E os soldados dizem, porque ninguém fala como ele. Quando nós vimos aquele homem falando, puxa vida, nós não pudemos prendê-lo. E Jesus então, irmão, se cala no momento em que a sua prisão era necessária. Lembre-se disso. Em última instância, o nosso Senhor Jesus foi crucificado, porque essa era exatamente a vontade de Deus. No entanto, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Nós vamos perceber e receber no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses o exemplo do apóstolo Paulo e dos seus companheiros em missão acerca da sua defesa. Paulo está apresentando aqui no capítulo 2 uma defesa. William Hendriksen, um grande comentarista das Escrituras, vai dividir essa defesa em duas partes. A primeira do verso 1 ao verso 16, ele vai usar um termo latim, mas que basicamente significa que Paulo vai fazer uma defesa por sua vida. Paulo vai apresentar quem ele era, como ele agia, e dessa forma apresentar primeiramente a sua defesa. Então ele vai mostrar que enquanto ele esteve entre os tessalonicenses, ele agiu de maneira correta, e depois ele vai fazer uma defesa da sua ausência. A partir do verso 17 até o 20, Paulo vai fazer uma defesa do porquê ele não estava naquele momento com eles. E nós então chegamos ao exato momento onde nós terminamos a meditação de semana passada. Então, de maneira bastante resumida, o que nós vimos até aqui, Tessalônica, uma grande cidade importante, foi alvo de Paulo na sua segunda viagem missionária. Ele chega àquela cidade com Silas, ele chega àquela cidade também com Timóteo. E ele fica ali por 3 semanas pregando na sinagoga. Há uma grande conversão, uma conversão em massa, tanto de judeus como de algumas mulheres, inclusive importantes da cidade. Paulo então é perseguido. Paulo e os seus companheiros são perseguidos. E no meio daquela alvoroçada que acontece, eles então se retiram da cidade para ter a sua vida preservada. Paulo então vai se retirar e ele vai passar por Bereia e ele vai seguir caminho. Ele vai chegar então finalmente em Atenas. E Paulo depois, chegando em Corinto, como nós ouvimos o pastor Luciano dizendo na semana passada, vai escrever aos Tessalonicenses essa epístola.
A preocupação de Paulo era confirmar esses irmãos. É como alguém que acabou de evangelizar alguém, mas que percebe que há necessidade de conduzir aquela pessoa à maturidade. No entanto, o que Paulo vai mostrar para nós no capítulo 1? O resumo do capítulo 1 é: Paulo está alegre pela maneira como esses irmãos demonstravam evidências incontestáveis de conversão. O evangelho chegou até eles não apenas de palavra, mas de poder. A vida desses irmãos estava agora testemunhando de Cristo. E uma das maneiras que isso acontece é o que está lá descrito no capítulo 17 de Atos. Foi a perseguição que se levantou contra esses irmãos. E mesmo em meio à perseguição, eles ficaram firmes no Senhor. Esse é o resumo do capítulo 1. Pastor Luciano nos apresentou aqui o capítulo 2 na semana passada, do verso 1 ao 12. Ele mostrou para a gente aqui, falou um pouco acerca dessa liderança do apóstolo Paulo. Ele mostrou que a igreja modelo é a igreja que valoriza a sua liderança. E ele mostrou para nós essas credenciais que Paulo vai apresentar aqui. É interessante que Paulo ele escolhe algumas figuras para poder fazer a sua defesa. A defesa de quem ele é. E ele escolhe figuras da família. Se você der uma olhada para o capítulo 2, o que você vai perceber, como por exemplo, destacou o pastor Hernandes Dias Lopes, outro comentarista que tem um resumo muito parecido, Warren Wiersbe, ele vai organizar esse bloco mostrando que Paulo então apresenta essas figuras familiares. A primeira delas eles vão dizer que é a figura do mordomo, um mordomo fiel. Está aí, verso 4 ao verso 6. Depois eles vão falar da figura da mãe carinhosa, a mãe cuidadosa, a mãe amorosa, versos 7 e 8. Depois Paulo vai usar a figura do pai, o pai exemplar, verso 9 a 12. E finalmente, o pastor Hernandes vai dizer que daqui para frente Paulo vai apresentar a figura do pastor, e o Warren Wiersbe vai divergir na palavra aqui um pouquinho, ele vai destacar a figura do irmão, porque Paulo vai apresentar aqui essa ideia da irmandade com os Tessalonicenses. É interessante que só nas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, ele chama esses irmãos de irmãos por 23 vezes. Essa é a epístola mais irmão de todas. E como eu disse, essa é uma epístola completa, irmãos, porque ela tem riqueza doutrinária, ela tem riqueza também quando ela nos expõe o apóstolo Paulo. Nós conhecemos melhor o apóstolo Paulo através dessa epístola, não só na maneira como ele expõe suas intenções ministeriais, mas até mesmo na maneira como o coração do apóstolo Paulo é aqui exposto. E basicamente, o bloco que nós lemos, ele vai tratar um pouco dessas conclusões finais da defesa de Paulo. Nós vamos aqui de maneira bem objetiva buscar e perceber as conclusões finais apresentadas por Paulo em sua defesa. A primeira delas, então, olhando para os versos 13 a 16, Paulo vai mostrar para nós, irmãos, como defesa da sua vida, do seu ministério, os frutos evidenciados na vida dos Tessalonicenses. Paulo ele vem falando de si do verso 1 até o verso 12. Ele começa falando, inclusive, eu não disse lá no início, mas ele fala da maneira como ele realizou a pregação do evangelho, ou seja, a maneira como ele foi um evangelista zeloso, fiel, como ele compartilha do evangelho, e ele vem falando de si do verso 1 ao 12. Quando chega no verso 13, então, ele vai falar um pouco dos Tessalonicenses. Aqui é como se Paulo pegasse o capítulo 1, trouxesse de volta, porém agora de maneira mais aprofundada. Então Paulo está dizendo que o fruto encontrado na vida dos Tessalonicenses era uma grande evidência da seriedade, do zelo, da dedicação que ele e os seus companheiros tinham na obra do ministério. Paulo está aqui, irmão, sendo acusado. Os comentaristas vão dizer que a acusação era mais ou menos a seguinte: Paulo não está mais entre vocês porque, na verdade, ele tem interesses como os demais itinerantes que pregam por aí ou que falam de filosofia por aí. Era muito comum naquela época. Pregadores itinerantes, eles então chegavam em determinado lugar, eles então entregavam a sua mensagem, muitas vezes adquiriam algum recurso como resultado disso
iam embora e não queriam mais saber daquelas pessoas. E é esse tipo de acusação que está sendo feita em direção a Paulo. E Paulo, então, em primeiro lugar, ele vai, ainda concluindo a defesa da sua pessoa, ele vai dizer, olha, eu quero defender o nosso ministério através dos frutos que estão na vida de vocês. Algo foi produzido, vocês foram beneficiados pela nossa estada aí. Vocês foram agraciados pela maneira como Deus nos conduziu entre vocês. Os frutos na vida desses irmãos são a grande evidência de que o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo eram mensageiros de Deus. E é basicamente o que Paulo está apresentando aí para nós então, nos versos 13 até o verso 16. Logo no verso 13, nós vamos ouvir Paulo dizendo, outra razão ainda não temos nós para incessantemente, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Essa gratidão que aparece aqui, ela pode ser traduzida de duas formas. Esse também damos graças pode ser traduzido com a ideia de que Paulo está apresentando mais um motivo de gratidão. No entanto, o texto no original aqui, ele traz um sentido ainda mais profundo. O que Paulo está dizendo é, há gratidão em vocês por aquilo que Deus fez, mas nós também estamos gratos por aquilo que Deus fez na vida de vocês. Olha que bonito, irmãos. O que Paulo está dizendo é, sabe isso que vocês sentiram no coração, quando Cristo transformou a vida de vocês? Isso gerou em vocês alegria, isso gerou em vocês gratidão, mas também gerou em nós. Nós estamos gratos a Deus pela obra que Ele realizou e está realizando na vida de vocês. Paulo então vai mostrar para nós ainda aqui, irmãos, de maneira bela, a maneira como esses irmãos, ainda no verso 13, receberam a palavra de Deus. É interessante e é importante destacar esse verso, porque Paulo vai usar dois verbos aqui. Paulo vai dizer, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, eles receberam a palavra mecanicamente. A ideia é, Paulo esteve em Tessalônica pregando, eles ouviram a mensagem, mas eles não apenas ouviram a mensagem, como acolheram internamente essa mensagem. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que esses irmãos não apenas receberam nos ouvidos a palavra de Deus, mas eles as aceitaram, eles as receberam no seu coração, como de fato é palavra de Deus. Por que isso é importante, irmãos? Porque em tempos onde cresceu tanto a realidade evangélica, nossos templos muitas vezes estão cheios, e nós corremos o risco de estarmos com templos cheios, de pessoas que estão recebendo a palavra de Deus, mas não estão acolhendo e sequer se apercebem disso. Ouvir sermão é bom demais, irmãos. Tem dia que eu estou lá em casa, ponho um sermão do pastor Luciano, do Daniel, ponho um sermão do Hernandes, ponho um sermão lá do Emílio Garófalo para ouvir, ponho um sermão do pregador. Irmãos, isso é uma bênção. Ouvir sermão é coisa que crente gosta, mas coisa que crente tem que gostar ainda mais é de acolher a palavra de Deus. Mais do que ouvir a oratória, irmãos. Perceba, é a maneira como o coração agora se submete à exortação da palavra de Deus. E Paulo está dizendo, a diferença de vocês é que vocês não apenas receberam a palavra, vocês a acolheram no coração. É bonito ouvir isso aqui, irmãos. Quantos sermões, hein, eu e você já ouvimos. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de termos um coração que não apenas ouve sermões, que não apenas ouve estudo bíblico, mas que a vida é conformada, transformada pela mensagem da palavra de Deus. Mais do que um congresso para a gente ouvir uma pregação, uma escola dominical para a gente ouvir mecanicamente dizer, puxa, que explanação. Nós precisamos, irmãos, de um coração que acolhe a palavra de Deus. E Paulo está dizendo, os tessalonicenses acolheram. Essa é uma prova de como nós fomos uma bênção na vida dessas pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Paulo então
vai mostrar, irmãos, que essa palavra foi acolhida, foi recebida, ela foi aceita no coração de maneira interna, de tal maneira que isso gerou mudanças. Quais as mudanças que essa palavra gerou? Paulo vai apresentar de maneira objetiva aqui os frutos. Se você der uma olhada no capítulo 1, no verso 9, Paulo vai dizer que o grande fruto que aparece de imediato é que eles se converteram dos ídolos a Deus. O que acontece de imediato quando eles ouvem a palavra de Deus é que eles tomam uma decisão de rejeitar, de abandonar os ídolos e de se curvarem e adorarem ao único e verdadeiro Deus. Mas aqui Paulo vai mais à frente, no verso 14 agora, demonstrar, irmãos, que há agora uma fé ainda mais firmada, ainda mais profunda, ainda mais sólida. Se Paulo no capítulo 1 já elogiou esses irmãos, ele vai ampliar agora o elogio que ele está fazendo. Olhe para o verso 14, por favor. Paulo vai dizer assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Aqui Paulo então está aprofundando a disposição dos tessalonicenses em sofrer por amor a Jesus. Perceba, se você der uma olhada lá em Atos 17, como eu mencionei aqui, no capítulo 1, Paulo fazendo menção às provações, nós vamos nos lembrar de Jason sendo arrastado da sua casa, porque Paulo foi procurado ali, ele como o hospedeiro de Paulo. Paulo não estava na sua casa, ele então é arrastado, e ele então ali, de maneira pública, recebe agora a ordem de fiança do apóstolo, em relação àquela questão de ter recebido o apóstolo Paulo. O que está acontecendo aqui agora, irmãos, não é menção a esse fato. Esse primeiro fato foi uma perseguição originada pelos judeus. O que Paulo está dizendo agora é que eles continuaram sendo perseguidos, agora pelos seus patrícios. A palavra que vai aparecer aqui no original traz a ideia de que agora os gentios também estavam perseguindo esses irmãos. Muito provavelmente, aquelas mulheres que se converteram agora estavam enfrentando lutas dentro de casa, com seus maridos não convertidos. E mesmo assim, esse povo permanece firme na fé. Esse povo segue dando testemunho de Cristo, amando a Jesus e se dispondo a sofrer por causa do nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma verdade, meu irmão. Gênesis capítulo 3, quando Deus aparece a Adão e Eva e os repreende por causa da sua rebeldia, Deus oferece ali também uma promessa ao homem. No entanto, essa promessa é permeada, é cercada de uma afirmação de lutas, de provações. Deus diz a Adão e Eva que o filho da mulher seria ferido no calcanhar pela serpente, mas que finalmente ele pisaria na cabeça da serpente. O que nós percebemos é que desde ali nós temos então se formando dois povos: o povo eleito de Deus e o povo que se mantém rebelde a Deus. E se nós olharmos para a história do Antigo Testamento, nós vamos perceber que o povo de Deus, durante todo o tempo, sofre perseguições, lutas, por se apresentarem fiéis à palavra de Deus. E pasmem, muitas dessas lutas vêm de dentro do próprio povo, que supostamente era o povo de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que os judeus, no passado, perseguiram aos profetas. Veja o verso 15 comigo. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Paulo aqui, irmãos, está mostrando e está afirmando que esses judeus do Antigo Testamento então perseguiram os seus profetas, os homens que Deus levantou para pregar a palavra. Parece meio óbvio, parece que todo mundo, irmãos, está sempre predisposto a ouvir a palavra de Deus, mas isso não é verdade.
Uma prova disso está aqui. No Antigo Testamento, no meio do povo de Deus, pessoas se levantaram contra os enviados de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E ecoando aqui o ensino de Jesus lá em Mateus 23, verso 37, quando Jesus bradou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Por curiosidade eu pesquisei, irmãos, e achei pelo menos 2 profetas que historicamente foram mortos pelo próprio povo de Deus. Não sei se você sabia, mas essa é a história de Isaías. Isaías teria sido cerrado ao meio a mando do rei Manassés, rei de Israel. A história de Ezequiel não é muito diferente. Segundo a tradição da nossa igreja, isso ensinado por Santo Atanásio e outros, acreditava-se na morte de Ezequiel pelas mãos de um chefe do povo, ao qual o profeta havia recriminado pela conduta idólatra. Fato é, irmãos, que ainda que não haja descrição de todos os detalhes, a Bíblia afirma que os profetas sempre sofreram na mão do próprio povo, chamado de povo de Deus. E o que acontece é que quando o profeta veio a eles, eles o mataram. É isso que Paulo está dizendo. O profeta, o único, incomparável, Senhor Jesus Cristo. Mas eles não pararam por aí. Paulo está dizendo: eles também nos perseguiram. E não para por aí. Eles não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Se você der uma olhada só em Atos, você vai perceber como os judeus naquele tempo se tornaram um obstáculo para a pregação da palavra de Deus. Vou citar aqui os textos depois, se você quer, você pode ler na sua casa. Atos 9, 23 e 29, Atos 13, 45 e 50, Atos 14, 2, 5 e 19, Atos 17, verso 5 e verso 13, Atos 18, verso 12, entre outros textos. A Bíblia vai dizer claramente que os judeus estavam se opondo à pregação da palavra de Deus. E é interessante, irmãos, que o fato deles estarem tão perto da palavra de Deus não os tornou mais humildes, mais piedosos. Eles estavam entre o povo de Deus, mas não eram dos nossos. Essa é a grande verdade. Que tristeza ouvir sobre isso, irmãos. Mas é sobre isso que Paulo está dizendo, é sobre isso que Paulo está tratando. E ele então vai mostrar como esses judeus, eles se opuseram à pregação da palavra de Deus, e não apenas a pregação da palavra de Deus, mas como aquela religiosidade, irmãos, os tornou duros, ruins no trato com as pessoas. Um historiador romano do primeiro século, chamado Tácito, ele comenta sobre isso e ele vai dizer o seguinte: ele afirmava que os judeus do primeiro século eram contrários a todos os homens e viviam dominados por terrível ódio contra todo mundo. Essa era a leitura do historiador romano do primeiro século. Por favor, meu irmão, nós temos 2 caminhos, que não são nenhum dos 2 que eu quero que você tome nessa noite. Há no meio evangélico uma visão distorcida de Israel, uma expectativa messiânica, uma expectativa escatológica de Israel como nação, e a Bíblia vai nos mostrar que isso não é verdade. Há uma distorção da interpretação de alguns textos bíblicos. O que a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, ainda aqui nesse tempo, e a Bíblia vai continuar nessa direção, é que aqueles para quem Jesus veio não os receberam. Mas, cuidado, para não abraçar o outro extremo. Tem muita gente abraçando um antissemitismo por causa disso. A Bíblia diz que Deus conservaria o seu remanescente fiel, mesmo no meio de Israel. Então você não precisa atacar Israel, ok? Porque foram eles que mataram Jesus. Então vamos atacar o Estado de Israel. E nem defender cegamente o Estado de Israel, como se o Estado de Israel hoje fosse o Israel da Bíblia, do Antigo Testamento. Nós estamos tratando lá de uma outra nação, irmãos. Mas certamente uma nação que tem os seus direitos e os seus deveres. Direitos que precisam ser preservados. Deveres que precisam ser cumpridos. Pelo menos a minha leitura, me parece que nas últimas décadas, pelo menos,
Eles têm tido mais os direitos violados do que preservados. Mas isso não quer dizer, irmãos, que a gente tem que abraçar cegamente uma visão escatológica. Não é disso que a Bíblia trata. Aqui há apenas a menção do exemplo para a realidade de Paulo. E qual é a menção do exemplo? Os religiosos, aqueles que estavam perto da fé, aqueles que tinham a Torá, aqueles que tinham a Bíblia nas mãos, rejeitavam os pregadores enviados por Deus. Meu irmão, que Deus nos livre de estarmos tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, com o coração rebelde à palavra de Deus. Diferente desses religiosos rebeldes, os tessalonicenses eram diferentes, irmãos. A Bíblia diz, Paulo está dizendo que eles receberam a palavra e a acolheram no coração. Louvado seja Deus, porque Deus tem conservado pessoas assim até hoje. Essa é a evidência, o fruto do ministério, não apenas de Paulo, mas dos enviados de Deus até hoje. Tem muita gente se rebelando contra a igreja, irmãos. Muita gente tida como religiosa, que de repente abandona a vida comunitária e não percebe que quando faz isso, muitas vezes está abraçando um legalismo, que olha para a igreja e consegue ver um monte de defeitos e diz assim, esse negócio de igreja não é para mim. Igreja tem defeito demais. Cuidado, você pode estar mais perto do que você imagina de uma postura semelhante a desses judeus. Tinham a palavra, mas não se curvavam à palavra, não se submetiam à palavra. A palavra nos exorta, irmãos, à vida comunitária. É disso que Paulo está tratando nessa epístola. Então nós percebemos aqui, finalmente, Paulo ainda dizendo o seguinte, olha, há evidências suficientes do fruto que foi gerado na vida de vocês. Vocês, inclusive, estão enfrentando grande provação por causa da fé. E Paulo ainda vai dizer, finalmente, e eu quero destacar o verso 16, mais um detalhe de como se comportavam esses religiosos. Verso 16 diz assim, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. O texto aqui no original, irmãos, grego, ele não traz essa ideia que parece para alguns aqui de um impedimento final. A ideia aqui é que eles tentavam impedir. Paulo está dizendo o seguinte, aonde nós vamos pregar aos gentios, eles estão colocando oposição. Aonde nós vamos anunciar o evangelho, eles estão armando para poder interferir e prejudicar. Mas louvado seja Deus, irmãos, o evangelho do Senhor Jesus segue avançando, conquistando, segue alcançando e transformando vidas. O que nós percebemos é a realidade lá de Gênesis 3. Ainda há o fruto da serpente militando contra a igreja. Mas, irmãos, o filho da mulher, ele já pisou de maneira final, objetiva, na cabeça da serpente. E a vitória de Cristo é a vitória da igreja. Ainda que tentem impedir a igreja de avançar, ela seguirá avançando. É isso que Paulo está dizendo. Fruto dessa graça maravilhosa do evangelho. Nós aqui então temos como aplicação, irmãos, essa ideia de que nós também enfrentaremos situações onde nós seremos acusados falsamente, injuriados, caluniados. Irmãos, a nossa melhor defesa são os frutos que a nossa vida demonstra. Os frutos que a obra do evangelho tem operado em nós. Nós temos todo o direito de apresentá-los. Paulo está apresentando aqui os seus frutos. E nós, irmãos, igualmente, temos todo o direito de apresentá-los. Só um detalhe aqui, curioso, histórico, de como a igreja do Senhor Jesus tem sido uma bênção, irmãos, em toda a história da humanidade. E mesmo os seus mais ferrenhos críticos, muitas vezes têm se curvado e atestado essa verdade. Por exemplo, há um grande ateu contemporâneo, famoso, chamado Richard Dawkins. Richard Dawkins escreveu um livro chamando Deus de um delírio. Esse é o título do seu livro, Deus, um delírio. Eu já citei aqui
que há um outro teólogo ex-ateu, convertido, pastor, que escreveu uma crítica a Dawkins e deu o título para o seu livro de O Delírio de Dawkins. Mas Dawkins ficou conhecido, ele é inglês, como talvez o principal nome desse neo-ateísmo, militando contra a fé, militando contra a palavra de Deus. No entanto, olha o que aconteceu recentemente. Devido à radicalização islâmica que tem alcançado a Europa, Richard Dawkins começou a se apresentar como um cristão cultural. Claro, irmãos, não quer dizer que ele se converteu, mas o que ele está atestando tem coisas na fé cristã que trouxeram para nós uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade diferente. E ainda que eu seja um ateu, eu reconheço isso. Basicamente, é o que nós temos visto acontecer no nosso dia, nos nossos dias no círculo ateísta. Paulo então apresenta em primeiro lugar a realidade desses irmãos como fruto da sua obra, atestando, defendendo o seu ministério, dizendo: olha, esses são os frutos que o meu ministério apresenta. E em segundo lugar, são apenas 2 pontos que eu quero destacar para você. Paulo vai, a partir do verso 17 agora, apresentar quais são as intenções do seu ministério para com os tessalonicenses. Paulo primeiro faz uma defesa de si, e essa defesa de si, ela vai concluir dizendo: nós não apenas agimos dessa forma, somos mordomos fiéis, somos como uma mãe carinhosa, somos como um pai amoroso, somos como um pastor zeloso. Paulo está dizendo: nós não apenas somos assim, vocês são fruto do nosso ministério. Paulo agora então vai fazer a defesa da sua ausência, do verso 17 ao verso 20. Diante da acusação, então, poderia passar ainda na mente daqueles irmãos: será que Paulo realmente se importa conosco? Porque ele não veio ainda nos ver? Será que aqueles que estão o acusando têm razão? E aqui do verso 17 em diante, Paulo vai nos apresentar, irmãos, quais eram as expectativas e os desejos que a equipe missionária tinha em relação aos tessalonicenses. É interessante porque quando nós olhamos para o verso 17, o que nós vamos perceber é um tom intensamente emocional de Paulo. Talvez esse seja um dos versos que mais demonstra os sentimentos do apóstolo Paulo. Paulo rasga o coração agora aos tessalonicenses. Verso 17 diz assim: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. A palavra que aparece aqui para orfanados é a ideia de ser arrancado. A ideia de Paulo é: nós fomos arrancados do meio de vocês. Nós não saímos daí porque nós queríamos. O meu desejo era ter ficado com vocês. Eu planejava ficar um pouco mais. E agora as nossas intenções são as seguintes: assim que nós tivermos oportunidade, nós queremos estar aí. É isso que Paulo está dizendo no verso 17. É bonito perceber, irmãos, a maneira como o coração de Paulo é desnudado aqui. Paulo está dizendo sobre o amor que ele nutria por esses irmãos. Às vezes, há impedimentos de estarmos na vida comunitária. Isso é fato, irmãos. Um idoso que de repente fica enfermo, dificultosa a sua ida até a igreja. Irmãos, isso acontece. O irmão que adoece e por algum motivo tem que ficar em casa de repouso. Isso acontece, irmãos. A pergunta é: o que acontece no nosso coração diante de uma adversidade como essa? No caso de Paulo, irmãos, Paulo sentia um profundo desejo de estar novamente em comunhão com esses irmãos. Que texto precioso para a nossa geração. Tempo onde quase a metade das pessoas que se dizem cristãs evangélicas, segundo as estatísticas norte-americanas, por exemplo, abandonaram a vida comunitária. E esse não é o evangelho de Paulo, irmãos. O evangelho de Paulo é o evangelho de um homem que amava profundamente a igreja do Senhor Jesus. Paulo está dizendo: o que me motiva acima de tudo é a glória de Deus, mas em segundo lugar
é um amor profundo que Deus colocou no meu coração na direção de vocês. Quando nós olhamos ainda o restante do texto, verso 19 a 20, eu estou terminando, Paulo vai mostrar aqui para nós, irmãos, uma declaração mais detalhada da razão pela qual ele e os seus companheiros estavam ansiosos para visitar esses irmãos. Eles vão mostrar primeiro que a razão era porque eles os amavam. Em segundo lugar, eles vão nos mostrar que é porque eles estavam orgulhosos deles. Eles vão nos mostrar em terceiro lugar que eles estavam ansiosos para rever os irmãos, porque eles ansiavam a vinda do Senhor Jesus e o resultado dela, ou seja, o que eles vão colocar como critério final é: ainda que haja impedimentos nessa vida, um dia nós estaremos desfrutando de uma comunhão sem igual na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que Paulo diz é: quando o nosso Senhor vier, vocês serão a coroa de glória sobre as nossas cabeças. Aqui a figura, irmãos, era como a coroa de um competidor. Quando ele ganhava uma Olimpíadas, quando ele ganhava uma competição, e ele recebia então um louro, a coroa que era colocada sobre a sua cabeça. Paulo está dizendo: o que eu busco no ministério é a glória de Deus, mas em segundo lugar são vocês. O meu amor por vocês é o que me impulsiona a realizar a obra do ministério. Quando nós olhamos então, irmãos, para essa passagem aqui, eu termino, nós então aprendemos um pouco mais sobre essa realidade pastoral. Tempos tão difíceis os nossos, onde a realidade pastoral tem sido atacada, descredibilizada e às vezes com razão. Com razão, irmãos, mas não por verdadeiros pastores, por falsos pastores que têm causado escândalos à fé. A defesa de Paulo é para nós mais um argumento, mais um instrumento, para que nós tenhamos capacidade de avaliar os verdadeiros obreiros de Deus. Aqueles que servem ao Senhor e à igreja, irmãos, não com sorte da ganância, mas espontaneamente, por amor ao povo de Deus. Somos aqui então ensinados, capacitados a fazermos o juízo correto das coisas. Nós vivemos uma realidade hoje no Brasil de escândalos em algumas denominações. E me entristece perceber algumas pessoas que por causa disso abandonam a fé. Mas também me entristece ver que algumas pessoas, mesmo diante de escândalos terríveis, tentam arrumar uma forma para cobertar esses escândalos. Não, irmãos, não é assim que nós procedemos. Paulo aqui faz a sua defesa justamente para que os critérios corretos fossem percebidos. Paulo, Silas, Timóteo eram verdadeiros obreiros de Deus, que amavam ao Senhor Jesus e amavam a sua igreja. Estavam dispostos a sofrer por ela. Não a serviam de maneira gananciosa, mas com o coração devotado a Deus e à sua obra. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos capacite ao mesmo tempo a perceber os verdadeiros obreiros, como disse o pastor aqui na semana passada, a valorizar os verdadeiros obreiros, a confiar nos verdadeiros obreiros. Aqui é como se Paulo batesse o carimbo no final e dissesse o seguinte: nós demos a vocês razões suficientes para que vocês percebam que vocês foram pastoreados, estão sendo pastoreados por verdadeiros homens de Deus. Que precioso é, irmãos, perceber a nossa vida, a nossa família sendo pastoreada com um coração tão grande como esse do apóstolo Paulo. Eu não tenho dificuldade em te afirmar que ainda hoje nós encontramos homens de Deus com um coração semelhante ao do apóstolo Paulo, que amam ao Senhor, que amam a sua igreja, que não a servem baseado naquilo que vão receber, mas porque Deus colocou um profundo amor pelas vidas que Deus os confiou. Meu irmão, eu termino te dizendo, eu ainda acredito na igreja. Paulo acreditava na igreja. Paulo encorajava esses irmãos, não apenas pelo modelo que eles já eram, mas para que eles prosseguissem, amadurecendo. Paulo vai tratar um pouco disso mais agora no capítulo 3, da confirmação, do amadurecimento da fé que até então eles tinham recebido. Compartilhava com um irmão ali antes do culto, como as redes sociais estão encharcadas, irmãos,
de notícias ruins, de exemplos ruins. E o que a gente precisa fazer não é varrer para debaixo do tapete necessariamente. É reconhecer onde o mal impera e fugir da aparência do mal. Mas ao mesmo tempo, meu irmão, como nós carecemos voltar os nossos olhos para as Escrituras. Não apenas receber a palavra, mas acolher o que diz a palavra. E o que a palavra diz é: o Senhor não desistiu da sua igreja. O Senhor continuou concedendo pastores para apacentar o seu rebanho. Que Deus nos dê a graça para que aqui na IPVO nós sejamos verdadeiros pastores do rebanho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão.